Boa noite, Sam. Eu me chamo Eric, tenho 22 anos e moro no Rio de Janeiro. Quero preservar o nome da minha cidade, por conta do que estou prestes a contar aos inscritos. É uma história bem conhecida por aqui, e meio que uma lenda do meu bairro, mas é real, pois eu mesmo ouvi essa assombração. Porém, antes de contar o meu relato, vou dizer como que é a minha rua. Desde que nasci que moramos em uma avenida bem movimentada aqui da cidade. É muito comum ter barulho de carros e motos, porém só até certa hora da noite. Já ocorreram muitos acidentes, dentre esses alguns fatais. Já vi muito isso acontecer. Inclusive quebrei o braço quando tinha 12 anos. Uma moto bateu em mim. Mas enfim, dito isso, vamos ao que interessa. Era 2018. Eu e minha irmã estávamos na sala de casa assistindo um filme. E quando deu exatamente a meia-noite, começou um barulho de moto acelerando. Ia do começo ao fim da avenida. Voltava e sempre parava em frente da minha casa. Logo depois aquela moto saía e acelerava, indo fazer o mesmo trajeto que citei. Ali no começo não estranhamos porque é uma avenida. É normal isso acontecer, mas estava incomodando. E estranhamos o porquê daquela pessoa estar fazendo aquilo. Até esse presente momento pensamos ser coisa de alguma pessoa que estava viva e não de um morto. Tentando ver quem era, me levantei e fui até a janela para brechar para ver se via alguém. Mas não vi ninguém, apenas o barulho da moto, que ia e voltava até o fim da rua. E foi aí que decidi abrir a janela para ver quem estava lá fora. Só que o pior aconteceu. Assim que abri a janela e olhei na direção da onde a moto estava vindo, não vi ninguém, nem gente e nem a moto. Só aquele barulho de acelerar o pneu, que ia derrapando pelo chão. Aquilo passou em frente da minha casa, parou mais à frente e logo continuou. Parece estranho falando assim, mas na hora, eu e minha irmã ficamos com muito medo. Não era algo natural para estar acontecendo. Da onde que vinha aquele barulho? O que era aquilo? Ali na hora não sabíamos. Então trancamos a janela e desligamos a TV. Fomos cada um para o seu quarto. Mas aquela moto continuava acelerando lá fora. Quando foi de manhã, contei isso para minha mãe e para o meu pai, que se encararam e logo desconversaram. Mas depois de muito insistir, a minha mãe cedeu e então me falou: "Sabe teu pai? Ele tinha um amigo chamado Célio. Eles costumavam fazer tudo juntos. Eram irmãos de outras mães. Mas o Célio foi perdendo o rumo da vida. Começou a fazer amizades erradas e a consumir coisas ilícitas, que nem vou falar quais. Mas ele continuava falando com a gente normal e sempre vinha pra cá com a sua moto. Lembro daquela noite como se fosse ontem, pois por pouco teu pai não foi junto. Era virada de ano de 98 para 99. Começamos a beber ainda cedo. Era assim umas 8 horas da noite. E teu pai e o Célio estavam bebendo juntos. Mas pouco depois, não se aguentando com a bebida, o Célio saiu para comprar as porcarias que ele usava. Pegava sua velha moto e ia sabe-se lá para onde. E voltava alucinado, fumando cigarros e bebendo feito louco. Inclusive teu pai nesse dia andou com ele na mesma moto. Muitas e muitas vezes, até que o pior aconteceu. Ainda não tinha tido a queimada de fogos. Estávamos esperando para entrar. Na rua se encontravam os amigos de sempre. Quem bebia era apenas 4 pessoas, dentre elas teu pai e o Célio, que continuava indo e voltando de algum lugar, e sempre acelerando rápido com a moto. Até que teve uma hora que ele não voltou. Nós ouvimos longe o acelerar da moto, mas que logo cessou de uma vez.
Ali, naquele momento, não vimos o que aconteceu. Achamos que ele tinha ido para casa, ou que por algum outro motivo não retornou. Mas pela manhã veio a notícia. Chorando muito e já sabendo do ocorrido, o teu pai veio aqui me falar do acidente do Célio, que ninguém sabe até hoje como que aconteceu. O corpo dele foi encontrado com escoriações, e ao lado da moto, em uma reta e sem envolvidos. Apenas ele que caiu só, durante a virada do ano. Bom, preparamos o velório e foi aquela tristeza. Mas tudo logo passou. Ficamos no luto, mas continuamos com as brincadeiras que a gente sempre fazia no final de semana. Até que ouvimos a mesma coisa que vocês ouviram. Era assim uma madrugada de sábado para domingo. Estava eu, o teu pai e mais uns 3 amigos aqui mesmo em casa. Foi quando ouvimos longe aquela moto vindo. Era alto, mas dava para perceber que se aproximava alguém. Só que aquele acelerar não chegava perto. E quando chegou não vimos nada, nem moto e nem a pessoa que era para estar dirigindo ela. Só aquele barulho de moto, que passou na rua, foi até o final e logo voltou. Parou e do nada cessou. A gente se benziu e ficou assustado ouvindo aquele barulho. E a primeira coisa que pensamos foi no Célio. Aquele som era o mesmo que a moto dele fazia. Inclusive, naquela noite do acidente, ele deu várias voltas até se acidentar. Não sabemos se é a alma dele ou alguma coisa diferente, mas desde aquele tempo que essa moto anda por aqui. Fiquei curioso, mas ao mesmo tempo assustado. Isso explicaria bem aquilo que eu e minha irmã ouvimos. Sã e inscritos. Não entendo nada do sobrenatural. Nem sei sobre o espiritismo. Mas naquela noite algo paranormal aconteceu. E ainda acontece até os dias de hoje. Sendo a alma do amigo da minha mãe ou não, é algo que me deixa muito assustado. Boa noite, Sam. Eu me chamo Jefferson. Moro na cidade de São Gabriel do Oeste, que fica no estado do Mato Grosso do Sul. O relato que vou contar aqui, quem viu e ouviu, foi o meu pai. Aconteceu no ano de 1992. A data meu pai não lembra ao certo, mas eu estava com 1 ano de idade nesse tempo. Pois bem, vamos ao relato. Naquela época, meu pai trabalhava em uma fazenda como faz até hoje. Morávamos em uma fazenda que dava uns 70 quilômetros da cidade. Como era muito longe da cidade, eu não era batizado. Era muito difícil as condições naquela época. Lá na fazenda moravam eu, meu pai e minha mãe. Meu pai saía todo dia para lidar com gado, e ficávamos eu e minha mãe sozinhos. Nesse dia o meu pai chegou bem cedo em casa. Ele e minha mãe ficaram conversando na varanda, jantaram e logo foram se deitar para dormir, porque o dia tinha sido bem cansativo. Depois de alguns minutos meu pai acabou pegando no sono, junto com minha mãe até umas horas. Foi quando meu pai notou uma movimentação estranha no piquete onde ficavam os cavalos em frente da casa. Notou que os cavalos estavam correndo em volta do quintal da casa e os cachorros estavam bem agitados. O meu pai tinha um cachorro de raça. Ele estava muito bravo. Então meu pai achou que poderia ser uma onça, que estava rondando os carneiros que ele criava. Então, bem rápido, meu pai levantou da cama e chamou pela minha mãe. Mas ela, muito medrosa, já ficou assustada com aquele alvoroço dos animais.
Tínhamos um cachorro pequeno que, de medo, azunhava a porta para entrar dentro de casa. Com isso, meu pai escutou uma coisa cansada que estava rodeando o quintal. Então ele pegou um revólver que tinha e foi para a cozinha que ficava de frente para onde aquela coisa estava. Chegando lá, meu pai olhou pela fresta da janela e pôde ver aquela coisa de cócoras olhando para a frente da casa. O meu pai notou que a minha mãe estava vindo em sua direção. Então ele falou para ela voltar e logo em seguida deu um tiro naquela coisa, que saiu correndo e gemendo que nem gente, só que mais alto e muito assustador. Ao longe, aquela coisa subiu em um morro e deu um uivo muito arrepiante. Meu pai então voltou para o quarto, fechou a porta e contou para minha mãe o que viu. Disse que era uma coisa muito grande, peluda e feia. Tinha traços de um cachorro, mas com a cabeça e orelhas grandes. Seus olhos eram amarelados e na sua boca quase não cabia todos os seus dentes. Quando amanheceu, meu pai foi procurar por rastros da criatura, mas não encontrou nada. Logo nos mudamos para a cidade e meu pai contou para minha avó, que acreditou nele, e foi dizendo o seguinte: você trate de batizar esse menino logo, pois era um lobisomem e veio para buscar a criança. Depois disso, nunca mais meu pai viu nada. Hoje, eu e meu pai trabalhamos em fazenda juntos, mas nunca mais vimos nada do tipo. Eu tenho mais 3 irmãos. Sempre meu pai conta essa história para nós e todos ficam muito assustados. E eu penso que se não fosse pela coragem do meu pai, aquela criatura tinha nos atacado. Boa noite.